Me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Vamos ver as metas. Perceba que eu vou usar 2 momentos de gravações, para que não fique na emoção, mas você consiga perceber claramente o momento que nós estamos vivendo. É muito interessante. Antes, deixa eu dizer para você, mais uma vez, que alegria que é estarmos podendo repartir algumas verdades, algumas revelações do Senhor. E se você puder nos ajudar escrevendo-se, é maravilhoso para a gente. São 3 pequenos passos que o YouTube nos pede. Primeiro, inscreva-se aqui nesse vermelhinho. Agora, acione o sininho que apareceu. Vá aqui na mãozinha e dê um joinha, ok? Muito obrigado. Bom, vamos lá para a primeira meta. Agenda da ONU, que ela promete cumprir até o ano de 2030, sem medir esforços para conseguir isso. Ela irá conseguir. São 17 metas, então. Meta 1. Acabar com a pobreza. Que benção, hein? Acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. Acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. Você acha possível fazer isso assim democraticamente? Vamos ouvir a opinião de todo mundo? Não. Você já vê que é imposta. Cuba viveu um tempo de paz, tempo tranquilo, porque era uma sociedade onde não tinha fome, porque os miseráveis, por medo da ditadura, se conformavam. Uma sociedade de miseráveis, sabe? Será que, de repente, o mundo viraria uma Cuba, uma Venezuela, uma Alepo? O mundo inteiro. Isso parece uma paranoia. Pense que outra maneira poderia ser acabado completamente com a pobreza. Vamos para outra meta. Meta 2. Fim da fome. Alcançar a segurança alimentar. Melhorar a nutrição. Promover agricultura sustentável. Você sabe o que está por trás disso? Preste atenção. Perceba que já há toda uma tecnologia e condições para produzir muitos alimentos e baratos, não é? Veja essa propaganda da Monsanto. Olha a notícia de 14 de fevereiro de 2017, é de agora. Olha o código genético da quinoa. Se tornou uma planta que produz muito mais e muito mais barata. Você está indo contra essa tão difícil conquista da humanidade de trazer coisas maravilhosas para o planeta. Você está querendo inventar a tua horta? Bem, você pode achar que estou exagerando, mas a verdade, a linha é, o controle será completo. Meta 3. Certificar-se de uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e em qualquer idade. Eles não dizem o que entendem por bem-estar, nem nada, nem da família, nada. Mas olha que meta, certificar-se de uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em qualquer idade. Você não bate palmas para a ONU? Para o administrador que virá e conseguirá isso em todos os lugares? Se liga. Garantir o bem-estar de todos. Me emociona isso. Pense qual estratégia inteligente, racional, teria que ser usada para acontecer isto. Amado, nós sabemos que irá acontecer. Eu aprendi na Bíblia, não ficar vendo como, mas está escrito, está escrito. Então o Senhor Jesus virá com o seu reino, no meio de tudo isso, com um sopro acabará com tudo isso, e aí sim nós vamos ver isto que você agora está tentando sonhar e colocar a esperança em um poder alternativo que já deu um tiro na sua própria cabeça quando matou o Filho de Deus e foi obrigado a entregar a chave
da morte. Meta 4. Assegurar a educação inclusiva, equitativa, de qualidade, promovendo oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Só que quem vai dizer o que é essa educação, quem vai dizer o que eles vão ensinar são eles. Então presta atenção. Presta atenção. É muito sério isso. Algumas coisas me fazem pensar um pouco. Eu li o livro de Aldous Huxley, O Admirável Mundo Novo. O que me espantou nesses dias foi que O Admirável Mundo Novo foi escrito em 1931. E lá, ele já falava em mexer no código genético, no DNA do homem, da humanidade. E a pessoa poderia começar escolhendo, eu quero filho homem, eu quero filho mulher. E mais tarde isso iria ser tão desenvolvido tecnologicamente que um determinado governo mundial, que ele tem um nome lá que eu não me lembro, esse determinado governo mundial, ele poderia fabricar é o nome que ele usa lá, pessoas com características de inteligência baixa, pessoa dócil, servil, e se fosse para trabalhar, por exemplo, em alturas, eles habilitavam ele para alturas. Se fosse para trabalhar no serviço pesado, esse lote de pessoas seriam umas pessoas fortes. Hoje você pode perceber como em saúde e em educação são investidos migalhas perto do que é investido em grandes coisas, desde grandes eventos, eu não vou nem falar em Copa do Mundo, em essas coisas, mas preste atenção, a desproporção pela realidade da coisa. Então imagine como seria a educação dentro de um governo mundial. Até 2030 agora, para essa meta 5, a ONU fará todos os esforços. Terá deputados trabalhando para isso, gente trabalhando nas escolas. Ela conseguirá. Veja só que meta interessante. Meta 5 da Agenda da ONU, que há de cumprir, diz ela, até 2030. Vamos lá, meta 5. Conseguir a igualdade de gênero e capacitar as mulheres e as meninas. Será que eles têm medo dos homens, do hétero, que pode assim, de repente, na sua masculinidade, no seu chamado como... Será que eles têm medo de alguma coisa da masculinidade? Mas suponhamos então que haja um inimigo das nossas almas. Ora, ele iria usar toda a fúria, por exemplo, do Estado Islâmico a favor dele, mas cristãos não. O que poderia mais afrontar o cristianismo do que atacar a família com sua identidade de gênero, atacar a família com empoderar, ou seja, capacitar mulheres e crianças? Por quê? Se eles tirarem o sacerdote, nós vamos ver mais adiante o que vem mais nessas metas até 2030. Meta 6. Maravilhosa. Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos. O que viver, verá. Saneamento para todos nesse mundo. ONU Agenda 2030. Suponhamos que esse governo totalitário, que faria tantas coisas maravilhosas, fosse controlar realmente o mundo. Ele precisaria ter o controle da água. Sabe, gente? Da água, e vamos ver mais adiante, da energia. Nós, Paraná, Santa Catarina, parte do Rio Grande, grande parte do Paraguai, estamos em cima do aquífero Guarani. Você sabe que eu já vi notícias de que existem grandes corporações querendo comprar os direitos sobre o aquífero Guarani?
Olha, eu acho que o aquífero Guarani, no controle das águas, se vai. O que falar da Amazônia, né? Meta 7. Como não tínhamos pensado nisso? Será que alguém poderia trazer todas essas coisas para a humanidade sem ser autoritário e sem controlar a energia do mundo? Bem, vamos lá. Meta 7. Assegurar o acesso à energia acessível, confiável, sustentável e moderna para todos. Você usar o seu fogão a lenha? Hã? Não, a energia terá que ser moderna. Você vai usar aquelas que eles vão determinar. Você não, que você é filho de Deus e está entendendo tudo. Você lembra que há pouco tempo atrás, os telefones do Brasil e as coisas foram todas hackeadas? E eles entraram segundo notícias, pela imprensa, pela mídia normal, eles entraram no setor de indústria, no setor de energética da nação brasileira, e fizeram isso na Alemanha também. Será que isso já não teria algo por trás? Será que as pessoas não estão já pensando em como usar a nossa energia e as nossas riquezas por aqui? Bem, se esses caras tivessem certo, em 13 anos nós vamos descobrir. Mas eles não leram o final do Apocalipse. Então, eu só me alegro com isso. Meta 8. Agenda 2030 da ONU. Promover o crescimento sustentado, inclusivo, sustentável economicamente, com emprego pleno para todos, e produtivo, e trabalho digno para todos. Você vai chamar, você que vai estar aqui, aquele que estiver aqui, será chamado para fazer um trabalho digno. Mesmo que isso lhe custe ter que deixar sua família, não ter mais sonhos. O importante é o trabalho digno para a humanidade. Bem, vamos ouvir mais algumas coisinhas. É muito difícil imaginar um esquema que tenciona transformar tão radicalmente o mundo. Um mundo que está com esses bilhões todos crescendo a cada mês. E eles conseguirem impor todas essas condições, entre aspas, maravilhosas. E imaginar que todos tenham um trabalho digno. É muito mais fácil observar como era a França antes da Revolução Francesa, como é a Venezuela. É muito mais fácil de imaginar que aquele estilo de trabalho, de vida, está muito mais próximo para se adequar a esse tratamento que vai ser dado na Terra. Precisamos ficar observando isso. Presta atenção. Meta 9. Construir infraestrutura resiliente, quer dizer que resista a tudo. Promover a industrialização inclusiva e sustentável. E promover a inovação. Gente, quanta infraestrutura eles precisarão para conseguir distribuir a água de maneira, os alimentos, para conseguir controlar a saúde das pessoas, as vacinas, ver quem está sendo útil, quem não está sendo produtivo. Eles vão precisar de muita estrutura. Eles terão as suas empresas com dinheiro suficiente para fazer tudo padrão FIFA. Eles serão adorados por quase toda esta terra. John Perkins escreveu um livro chamado Confissões de um Assassino Econômico. Ele participou de muitas decisões mundiais da economia. E, de repente, nesse livro, ele denunciou que há anos o governo dos Estados Unidos usava uma estratégia de assassinar economicamente alguns países.
Mas essa estratégia do livro de John Perkins me mostra e me faz olhar para as indústrias mundiais hoje. Monsanto, Merck Sharp, são várias. A própria Nestlé. Me fazem olhar e prestar atenção. A mim parece que há uma estrutura pronta, apenas esperando para serem usadas mais diretamente, porque hoje elas já estão usando e quebrando nações. Não as empresas em si, mas a estratégia aplicada com a desculpa de auxiliar os países. John Perkins não teve um final muito bom. Vamos lá, já chegamos na meta 10, que a ONU diz que irá cumprir até 2030 na sua agenda. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre os países. George Orwell, aquele que escreveu 1984. Irmão, se você tiver coragem de ler isso, faça. Mas ele que descreveu tantas coisas, ele fez também A Revolução dos Bichos, um outro romance. E aí ele viu que todos eram iguais até conseguirem o status. Depois, bem, os administradores, no caso eram os porcos, mudaram um pouquinho a lei. Todos os bichos são iguais. Só que os porcos são mais iguais que os demais. Lembra dessa frase, né? Isso está na meta 10. Como eles vão fazer isso? Imagine, meu querido, como que você vai governar a humanidade impondo estas coisas de cima para baixo. Não vão pedir opinião para mim nem para você. Como seria possível, em pouquinho mais de uma década, fazer aquilo que tantos anos de guerra, de potência, de acertos, de acordos, nada chegou nem próximo disso? A ponto de o Trump, não sei como é que o Trump está posicionado, não sei, cuidado, mas ele pelo menos está fazendo uma cena, pedindo que pessoas de países islâmicos venham passear no seu país, e de repente tudo isso seja revertido em 13 anos, só se for mesmo alguma coisa sobrenatural, não é? Vamos ver. Meta 11. Tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos, incluir todo mundo, seguros, flexíveis e sustentáveis. É apenas mais uma meta para se pensar, né? Toda a população sendo levada para as cidades. Ali é facílimo de ser controlado. Você sabe que hoje você coloca sua impressão digital, vem teu CPF, vem tudo que você trabalha em bancos. Agora, quando você chega nos aeroportos, eles mandam você olhar para uma determinada lâmpada. E ali você é fotografado. Assim como é reconhecida a impressão digital, é reconhecida a sua face. Em 2.000 pontos, segundo eles estavam me explicando. 2.000 pontos. Não adianta você fazer plástica, você tentar modificar seu rosto, botar barba, tirar barba. A hora que você chegar diante de um identificador, ele tem 2.000 pontos da sua face para dizer seu CPF, onde é que você vive, toda a sua história. Agora, quanto a tirar as pessoas e levar para assentamentos e cidades, claro, porque a agricultura iria ser para a produção de alimentos e uma série de outras coisas. Alimentos sadios e alimentos que possivelmente fossem usados para... Bem, é até difícil falar. Mas para extermínio, para que a terra pudesse sobreviver. Cuidado. Mas a mente está sempre aonde? O Senhor Jesus não perdeu o controle de nada. De nada. E quem escreveu, quem fez essas metas, vou lembrar você, só conhece parte do Apocalipse. Ele não conhece o Apocalipse. Por isso ele fica se ufanando com essas coisas. Sua meta 12 é certificar-se de manter o consumo e produção sustentável. Percebeu?
O relacionamento tem o consumo e a produção. Produzir o que será consumido de uma maneira sustentável. Muito interessante. Se você buscar no site da ONU, você vai achar lá um tal de Codex Alimentares. Uma espécie de codificação e planejamento, preste atenção, codificação e planejamento de toda a alimentação, de todo o sustento, normas como deve ser a alimentação, como deve ser o sustento das pessoas. E daí? A ideia é que todas as pessoas tenham uma alimentação saudável. Eles têm tudo na mão, até empresas já, para fazerem isso à maneira que eles quiserem. Eles dirão o que é saudável. Saudável para as pessoas ou saudável para o sistema de paz, sistema de autossustentação da Terra. Meta 13. Presta atenção. Tomar medidas urgentes para combater mudanças climáticas e seus impactos. Ah, isso é importante. Sua rocinha, Não. Vamos ver se isso não vai atrapalhar o clima. Você vai ter uma boa... Bem, eles terão os seus métodos para imporem isso de cima para baixo. É muito sério. Todos estão estranhando as reações da natureza. Aquecimento global, não tem dúvida, é uma das coisas. Mas há muita interrogação. Por que tanta mudança violenta no clima? Quando você ouvia falar de nuvens gotas, que promove essas coisaradas todas, quando você ouviu falar em tufões, em coisas no Brasil, em outras partes do mundo, quando você ouviu falar em regiões que era seca, de repente serem inundadas, regiões que eram transbordantes de água, de repente viverem secas. Mas isso não é nada. E essas coisas que queira ou não queira, talvez você já tenha observado. Esse rastreamento, esse rastreamento químico. Eu já vi o céu totalmente cortado por fumaças deixadas pelos aviões a jatos. Você vai dizer, sim, mas isso é normal. Sim, é normal passar um avião e deixar aquele tipo de fumaça. Mas essa ficava aqueles túneis enormes que iam crescendo e de repente formavam uma nuvem. No interior de São Paulo, isso foi muito comum, pouco antes daquela seca terrível que houve. Vamos relacionar ou não? Vamos ficar com um ponto de interrogação. Agora, também nas páginas da Veja, um cientista americano disse: quem controlar o clima, controlará o mundo. Vamos ver o que eles estão falando, o que eles esperam de nós. Qual é o papel nosso do Brasil, pessoal, para ajudar a controlar as alterações climáticas? Meta 14. Conservação e uso sustentável de mares, recursos marinhos, para o desenvolvimento sustentável de toda a Terra. Eles vão controlar tudo, porque a meta é desenvolvimento sustentável. Sustentação e uso, conservação e uso sustentável dos mares e rios e... Nem vamos viajar muito nisso, né? Não só seriam controlados se fosse realmente um governo totalitário para ações militares, mas a própria pesca, a própria geração de alimentos. Então, nem vamos precisar comentar muito a importância dos mares para um governo totalitário. Lembrando, enquanto isso acontecendo por trás, na frente, eu e você, aproveitando o derramamento do Espírito e levando milhões de pessoas a Jesus. Guardado nas palmas do Senhor, na palma da mão do Senhor. Ufa, quase chegando ao fim. Falta 15, a 16 e a 17. E a meta 15, muito interessante. Eles vão fazer isso muito bem. Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres. Gerir de forma
sustentável às florestas, combatendo a desertificação, detendo e revertendo a degradação da terra e detendo a perda da biodiversidade. Ah, sim, existe um estudo feito de que para isso, para que houvesse final à desertificação, para que houvesse realmente um reflorestamento mundial, a humanidade teria que ser reduzida de... Que legal essa frase, usei tanto tempo de maneira orgulhosa. A Amazônia é nossa. Eles controlando sistemas, ecossistemas. Ter uma lei que ultrapassa a nossa lei e vem interferir aqui. É doído, mas vai ser mostrado para o mundo como a única solução para se ter um mundo em paz. Para o nosso lado. Nesse aspecto, até estou fazendo propaganda para eles. Mas na visão deles é conseguir manter de 500 milhões a 1 bilhão de pessoas só na Terra e tudo será sustentável. É uma realidade? Nós, como cristãos que dependemos do Senhor, só temos que procurar nos informar e, se o Espírito Santo falar conosco, por favor, vamos repartir isso com os irmãos. Eu senti isso muito claro. Por isso estou fazendo isso e até me expondo. Eu sei que vai chover um monte de... Mas eu preciso tirar isso do meu coração. Meta 16. Promover sociedades pacíficas. Todo mundo igual. Religião, tira essa coisa que só atrapalha, divide pessoas. Vamos lá, meta 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para desenvolvimento sustentável e proporcionar o acesso à justiça para todos. A justiça é... Ah, tá, eles determinarão que é justiça ou não. Tá bom. Promover o acesso à justiça para todos na Terra e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Sociedade pacífica no lar, é só separar homem e mulher, cada um no seu canto, e tem uma série de coisas que podem ser feitas para que seja uma sociedade pacífica. Eu diria, eu preciso daquele que diz, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a verdade. Olha que atrativo para cativar a mente dos nossos jovens, que já está preparada com superficialidade, com, como diz Imagine de John Lennon, para viver só o momento, para viver só o dia. Essa mente que está preparada, essa mente está angustiada. Olha como é que ela começou recebendo as notícias no último do ano. 31 de dezembro. O homem, passionalmente, invade a festa onde a ex-mulher estava, mata filho, mulher, mata sogra, genro, mata 12 pessoas. Isso, tá? Aí no outro dia amanhece, pessoas degoladas, 60 e pouco, sei lá quantas, no presídio. Logo depois, a mesma coisa. E assim por diante, houveram uma série de tragédias que estão acontecendo antes da gente se recuperar da queda do avião do Chapecoense, né? Então todo mundo está angustiado. Aí outro presídio matam tantos. Aí de repente agora em Vitória, no Espírito Santo, a PM se tranca na sua greve, não é? E morrem tantas pessoas, assalto, arrebentam. Aí você oferece para essa mente que está angustiada com isso, o quê? Uma sociedade pacífica, equilibrada. É tentador. Por isso eles vão conseguir captar a atenção de muitas pessoas e na hora que eles precisarem usar o tacão, as pessoas dirão, é por um bom propósito. Querido, claro que você não vai se impressionar. Você sabe que é uma meta estúpida, ninguém vai conseguir isso. Mas se ligue para alertar as pessoas que isso é uma promessa a mais do Senhor Jesus que eles estão tentando imitar. O Senhor tiraria toda a dor, vai tirar toda a dor, enxugará nossa lágrima, não haverá mais sofrimento, porque as primeiras coisas já passaram, disse Jesus.
O Senhor diz: essas primeiras coisas vão passar e tudo isso que você sonha chegará. Mas o inimigo está tentando por essa esperança num governo mundial poderoso, sábio, carismático, que luta pelos habitantes da terra e que harmonicamente com a natureza quer preservar o planeta. Muita coisa para a gente orar e pensar. Vamos lá. Última meta. Bem, meta 17, a última. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global. Todo mundo no mundo inteiro se dando as mãos. Parceria global. Para que então sim haja o desenvolvimento sustentável na Terra. Jesus. Vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva estão clamando, porque o Senhor não só varrerá toda a hipocrisia, todo o trabalho do maligno, Jesus. O Senhor implantará o teu reino. Paz, amor. Toda lágrima será enxugada. Não existirá mais dor, não existirá mais doença. Que me importam essas metas se eu aprendi a não temer sequer? Não temer nada, sequer aqueles que podem me tirar a vida. Se tiver que temer, eu temeria aqueles que podem lançar o meu corpo. É a minha vida no inferno. É isso que a Bíblia ensina. Lançar no inferno. Mas estes são impossíveis de conseguir isso. Porque aquele que diz, eu sou o caminho, sou a verdade e a vida, também diz. Eliseu, amigo, você que está me assistindo, você é templo do Espírito Santo. Ninguém pode te roubar esta identidade. Ninguém pode te roubar o lugar que você tem assentado nos lugares celestiais com o Senhor Jesus. Vamos lá, gente. Fortalecer meios de implementação e fortalecimento da parceria global. Oh, soa bem, né? Agora preste atenção. O que é fortalecer meios de implementação, se não arranjar estratégias que nós vamos decidir quais? Porque, olha, no começo disso diz assim, nós que somos responsáveis pelas nações, decidimos em tal dia, não é? Então eles vão decidir os meios, como eles vão implementar estas metas. Preste atenção. E mais, revitalizar a parceria global. Revitalizar e tudo isso, eu entendo fazer com que as nações que assinaram, porque as 193 nações da ONU já assinaram, já se comprometeram. Então eu entendo que fazer com que esses meios agora sejam funcionais e fazer revitalizar a parceria. Revitalizar o quê? Não morreu ainda, nem começou. Para mim é agora trazer as nações todas, os governos, para olhar o fim, que é preservar a terra da destruição, não importa o que seja necessário, e acabar, olha o fim, como diz lá, que o anticristo iria tentar acabar com tudo o que se chama Deus, o que é sacro, o que é santo. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto. Por isso ele quer acabar com a humanidade e ficar com os seus servos. Com os seus servos usufruindo isso. Mas ele sabe, mesmo sem ter lido o Apocalipse, ele sabe aonde ele vai estar reunido com os servos dele na eternidade. Então não se assuste, meu irmão. Nós estamos guardados na fenda da brecha. Mas preste atenção. Não deixe a igreja dormindo como era quando Noé estava construindo a arca. Que surpresa. Não deixe as pessoas dormindo como os hebreus dormiam quando diziam o Messias vem, mas peraí, não é bem assim, não seja fanático, o dia que o Messias vier, a gente vai ver aquele estrondo todo e tal.
E de repente o Messias veio e precisou que alguns reis lá do Oriente, os 3 reis magos, viessem ali para que o povo judeu descobrisse: aham, então é o Messias! Ele veio e ainda assim ele foi rejeitado. Então, não fique nessa inocência dizendo: um dia voltará Jesus, um dia chegará o governo mundial, um dia a nova ordem mundial, um dia virá o anticristo, um dia. Uma coisa eu digo para você. Hoje, esse dia está muito mais perto do que ontem. E o tempo está bem acelerado, preste atenção. Todo o cenário está gradativamente sendo preparado. Não te assuste. Se o Senhor nos escolheu para viver nessa época, é porque Ele tem no meio deles, de nós que estamos vivendo nessa época, aqueles que não se dobrarão, aqueles que terão percepção da eternidade, aqueles que entenderão quem é esse Deus e decidirão entrar no reino de Deus pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. A coroa da glória me espera. Só preciso crer de fato e de verdade. Ele é poderoso, Ele é Deus, Ele tem o controle, tudo está sendo planejado para quê? Com toda a legalidade, o reino de Deus volte a esta terra, ou a terra que Ele nos preparara quando Ele trouxer a nova Jerusalém para as bodas do Cordeiro. É isto que importa. É isto que importa. E eu me alegro, o Senhor me permitiu viver nesse tempo, não no das cruzadas, não no da Inquisição. Deus seja louvado. Vamos aproveitar tudo que Ele está nos dando. Mas ninguém colocará nem um chip de controle. Ah, mas é só o chip do telefone, da identidade. Ninguém mexerá. Porque eu sei quem é Deus. Eu sei com quem tenho aliança. E isso vai encher você de força. Só conheça o Senhor a partir de agora, para não se assustar se tiver que passar por algumas tribulações. Conheça-o agora, tenha intimidade com Ele. Vamos adiante. E terminamos por aqui hoje, mas tem muito mais coisas tremendas. Se você entender que é para que você não seja pego de surpresa e de repente trema na hora, mas apenas para preparar seu coração em gozo e alegria. Então, haverão outros posts bem interessantes